Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para corrigir a apostila 1 de matemática. Então vamos lá. Qual foi a primeira atividade que tinha aqui? Era para você preencher os quadros, tá? De ordens e classes. Então, teve algumas pessoas que cometeram alguns errinhos e a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, o primeiro número que nós temos é 310.704. Então, 310.704. Quando a gente observa esse número, a gente observa que qual é o número que nós temos na unidade simples? Nós temos um 4. E qual o número nós temos na dezena simples? Nenhum, porque não tem nenhum número. Então, o número que tem que estar ali nesta dezena simples é o 0, que representa que não há dezenas, certo? O 700, que vai ser na centena, o 7. 310.000, aí a gente tem 0 unidades de milhar, uma dezena de milhar e 3 centenas de milhar. Então, tem que ficar 3, 1, 0, 7, 0, 4. Entenderam? Então, era isso que você tinha que colocar aqui nesse quadro. O primeiro número nesse quadro era esse. Depois, nós temos 505.119. Então, vamos lá. 505.000 é 5, 0, 5, 1, 1, 9, certo? Na linha de baixo, na letra C, 854.906. 854 906. Na letra D, alguns alunos colocaram 360.000, porque colocaram 36, não há centenas, colocaram o 3 como se fosse centena. Não há centenas, então na centena é um 0, 3, 6, 5, 0, 5. É 0 na centena, ok? E em nenhum quadradinho poderia ter mais de um número, mais de um algarismo, ok? É um algarismo por quadradinho. E 111.422. 1, 4, 2, 2. Então, aí nós temos esse que tem os tracinhos. Nós temos no primeiro número 219.462. É 219.462. Na letra B, 446.114. Na letra C, 724.831. Aí, o número 3 era para vocês escreverem esses numerais por extenso. Em relação à escrita dos numerais por extenso, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Primeira coisa, 6 e 7 se escreve com S, certo? 6 e 7 se escreve com 7, assim como 700 e 600, certo? Assim como 70 e 60, também se escrevem com S no início. Outra coisa, quando nós temos 700, 800, 900, qualquer número, a gente vai escrever por exemplo, 700. A gente vai escrever 7 e 100. Isso significa que temos 100 7 vezes. 7 vezes o 100. Então, 7 e centos é com C. Cento é com C. Então, 700 é com C, ok? Então, vamos à escrita desses numerais do número 3. Então, os números que nós tínhamos aqui no número 2 foram 219.000
462. A letra B, 446, 1114. E a letra C, 724, 1831, certo? Então, fechado. Lá no número 3, nós tínhamos, no número 13.480, o algarismo 4 ocupa a ordem das centenas. É 400, o 4 ocupa o lugar das centenas. No número 4, João tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades, certo? É a letra A. No número 5, a decomposição correta do número 10.325 é 10 dezenas de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades, que era a letra C. O número 5.001 é igual a 5.000 mais 1, obviamente, né? Então, no número 7, nós tínhamos as operações de soma. 547 mais 639. Eu vou dizer uma coisa, sempre que tiver qualquer conta, eu quero cálculo, sempre coloquem o cálculo para eu ver como você chegou a esse resultado. Ou onde você errou, se você errou, onde é que você está errando, porque para eu poder te ajudar, eu preciso saber onde é que está o seu erro, certo? Então, eu preciso que vocês deixem o cálculo sim, e não façam na calculadora não, porque a calculadora não vai te ajudar coisa nenhuma, certo? Então, tem que fazer o cálculo mesmo na mão e eu quero ver os cálculos nas apostilas, certo? Fechado? Então, vamos lá. 547 mais 639. Então, nós fazemos 7 mais 9, que dá 16. A gente põe o 6, sobe o 1, uma dezena que está subindo. A gente tem o 4 mais o 3, dá 7 mais 1, 8. A gente tem 6 mais 5, 11, certo? Então, deu 1.186. Fechado? A gente não pode esquecer de subir, e quando subir, subir para a dezena ou para a centena, para o número, para a casa seguinte, certo? No 9.347 mais 530, a gente tem 7 mais 0, 7. Né? 4 mais 3, 7. 3 mais 5, 8. E 9 mais nada, 9. Então, ficou 9.877, certo? Esse foi o mais fácil, hein? Esse nem tinha nada para subir, nem para descer, nem nada disso. No seguinte, nós temos 324, mais 547. 7 mais 4, 11, vai 1. 2 mais 4, 6 mais 1, que foi lá de cima, 7. E 3 mais 5, 8. Então, ficou 871. Na letra D, nós tínhamos 15.438 mais 7.699. Então, nós tínhamos 9 mais 8, que deu 17. Deixa o 7, sobe o 1. 9 mais 3, que dá 12, mais 1, que subiu 13. 6 mais 4, que dá 10, e tem o 1 que subiu, fica 11, o 1 sobe 1. 7 mais 5, 12 mais 1, que tem lá de cima, 13. E o 1 mais o 1 que subiu, 2. Então, a conta ficou 23.137, certo?
Lá na letra E, que é uma conta de menos, e nós temos que estar atentos a isso, a gente tem 20.976 menos 4.699. Então, nós temos 6 menos 9. 6 pode tirar 9? Não pode. Então, a gente precisa pedir uma dezena emprestada. Então, teremos que pedir uma dezena emprestada para o 7. E aí, ficamos com 16 menos 9, que aí dá 7. Certo? Depois, nós temos novamente um 6 menos 9. 6 não tira 9, temos que pedir um emprestado para o 9, que está lá na centena. Pedimos emprestado, ficamos com 16. 16 menos 9, 7. E aí, nós temos um 8 para tirar 6, certo? 8 tira 6, ficou 2. Fácil. E aí, nós temos um 0 para tirar 4. 0 não tira 4, então a gente tem que pedir um emprestado para a dezena. Então, ficamos com 10 menos 4, 6, e ficou só 1 lá no 2. 2 a gente cortou, pegou emprestado, ficou com 1 apenas. Então, temos 1 menos nada, 1. Então, a conta foi 16.277, o valor. Né? A seguinte, 3.450 menos 787, perdão, 787. Então, mais uma vez, temos o 0 menos 7, 0 não tira 7. Temos que pedir emprestado para o 5, que é uma dezena. Ficamos com 10, 10 menos 7, 3. O 5 virou 4, 4 menos 8, não dá. Temos que pedir emprestado para o 4, ficamos com 14. 14 menos 8, 6. O 4, que virou 3, ele não pode tirar 7. O 3 tem que pedir emprestado para a dezena 3.000 ali. Então, 13 menos 7, 6. E aí, ficamos com 2 unidades de milhar, que vai ficar lá embaixo. Então, o resultado foi 2.663. Nessa letra G, no meu entender, houve um equívoco na hora da digitação, tá? Porque o número que daria aí seria um número negativo, e o número negativo ainda não estamos estudando. Então, isso aí é para vocês estudarem lá do 6º ao 9º, tá? Então, a minha orientação para quem me perguntou é que vocês invertessem a ordem. Então, a conta ficou 2.028 menos 456, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar, eu vou dar só o resultado para ficar mais rápido. Então, 2028 menos 456, o resultado foi 1.572, certo? E o 2020 menos 2009 deu 11. Esse foi mais fácil. Na letra I, nós tínhamos 14 vezes 7. E o resultado 7 vezes 4, 28. 4 sobe o 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Então, deu 98. O 244 vezes 12, a gente precisa ter um cuidado. A gente precisa fazer primeiro a multiplicação do 244 vezes o 2 e depois vezes o 1. Mas temos que ter um cuidadinho aí nessa execução da conta para não dar erro. Então, a minha dica é, primeira coisa, quando for fazer essa multiplicação, vamos fazer 2 vezes 244, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, certo? Então, ficou 488. Só que agora a gente tem que multiplicar o 244 pelo 1. Só que tem um detalhe, esse 1 é uma centena.
Mentira, é uma dezena. É uma dezena. Então, a gente pode colocar alguma coisa na unidade? Vai ter alguma coisa nessa unidade? Não, porque a gente não está tratando de unidade, a gente está tratando de dezena. A gente está multiplicando a dezena e não a unidade. Então, a gente tem que ter o cuidado de quando for colocar o resultado, a gente colocar apenas no lugar da dezena. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a minha dica para sempre? Foi fazer, colocou lá o 488. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Na hora a gente vai para a linha de baixo, a gente vai colocar um 0 na unidade. Significa que a gente não está trabalhando com a unidade. Na unidade não tem nada. Vamos colocar um 0 ali para representar esse lugar que não existe nada, porque muitos começam a fazer essa multiplicação na unidade e aí erram a conta. Certo? Então, vamos lá. 0 na unidade. Não temos nada na unidade. E aí, nós temos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem 244, que não é 244. Na verdade, aquilo ali é 2.440. Por quê? Porque a gente está multiplicando uma dezena. Entenderam? Então, 0 na unidade. Quando for multiplicar a dezena, 0 na unidade, para não errar. E aí o resultado foi 2.928, que aí a gente tem que fazer a soma da multiplicação da unidade e a multiplicação da dezena, certo? E aí funciona perfeitamente. E aí deu 2.928, fechado? 54 vezes 100, dica de ouro. Vocês vão fazer a multiplicação, ok? Vai ficar lindo, maravilhoso. Só que eu tenho uma dica. Minha dica é, quando nós temos qualquer multiplicação, quando for 10, 100, 1000, a gente só vai acrescentar os zeros. Como assim, tia Cátia? A gente tem 54 lá? Sim. A gente tem que multiplicar por quanto? Por 100. Quantos zeros a gente tem ali? 2. Então, a gente acrescenta os 2 zeros no final de 54 e está feita a multiplicação. A tia Cátia, você fez desse jeito? Eu fiz desse jeito. Mas, se for um problema, a gente tem que fazer o cálculo. Mas se vocês falarem assim, quando vocês forem fazer, ao invés de colocarem o 4, eu coloquei apenas os zeros no final, eu vou entender e vou aceitar, ok? Então, fechado. Então, ficou 5.400. Muito mais fácil, né? Moleza. Qualquer multiplicação de 10, 100, né? Se for 10, quantos zeros eu tenho depois do 1? 1 zero. Então, é só botar um 0 a mais. Se for 100, quantos zeros tem depois do 1? 2. Então, coloco mais 2 zeros. Ah, se for 1000, quantos zeros eu tenho depois do 1000? 3. Então, boto 3 zeros. Então, é assim que a gente faz qualquer multiplicação com números, né? Uma unidade, uma dezena e zero unidades. Sempre assim, coloca apenas o zero. Fica muito mais fácil. E o 460 vezes o 5, que deu o 0 vezes 5 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30. Então, 0 de novo, sobe o 3. 5 vezes 4, 20. 20 mais o 3, 23. Então, 23.000. E depois nós tínhamos o 132 dividido por 4. Então, eu tenho que pegar primeiro, só que normalmente as somas e subtrações e multiplicações, a gente começa sempre da direita para a esquerda, certo? Divisão é diferente. Divisão a gente começa da esquerda para a direita, é ao contrário. A gente faz a conta ao contrário, certo? Porque quando a gente multiplicou, a gente não pediu emprestado, a gente não emprestou, não subiu 1 e foi para um lado, foi para o lado, foi emprestando. A gente tem que fazer a conta ao contrário agora. Agora a gente tem que fazer, na verdade, da esquerda para a direita, todas as contas de divisão. Então, vamos lá. 132 dividido por 4. Então, a gente pega o primeiro, que é o 13, que é um número, que é o menor, é o número que a gente vai conseguir dividir por 4. Esse 13 dividido por 4, qual o número mais próximo na tabuada de 4? Próximo do 13 é o 12.
tem que ser menor do que o número que lá está. Então, eu pego 12, coloco eu embaixo do 13, sobrou 1, desço o 1 lá embaixo. Eu sugiro que vocês façam a divisão longa, para quem tem dúvidas, para não restar dúvidas. Então, 13 menos 12, 1. 12 dividido por 4, deu quanto? Deu 3. Então, 3 vezes 4, 2. E aí, nós temos 13 menos 12, 1. Muito bem. E aí ficou 12. Que lindo! 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, nada. Fechamos essa divisão. Muito bem. A divisão seguinte, eu não sei nem se tinha tido alguma orientação ou se vocês já viram divisões acima de 10. A grande questão é que a gente precisa fazer a tabuada do 12, né? Isso vai ser uma questão mais lá pra frente, mas aí vamos usar, né? Que vai ser, vai dar o... Calma. 144 dividido por 12. O número mais próximo na tabuada do 12 vai ser o 14 primeiro. 14 dividido por 12 vai dar 1. Eu vou colocar 1. 14 menos 12 vão sobrar 2. Muito bem. 12 vai ficar 24. 24 é 12 vezes 2. Então, vai ficar, a gente vai colocar no resultado 2. Vamos botar 24 menos 24, nada. Eu vou passar rápido esse, eu não vou me aprofundar. Na próxima, quando a gente for estudar divisão por numerais acima de 10, a gente vai estudar e vai ver na prática. Eu vou ensinar a fazer a tabuada de torre. Vai facilitar e muito a vida de vocês na questão da divisão, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. 1.335 dividido por 7, pegamos o 13, dividimos por 7, que vai dar 1, sobrou 6, 63 dividido por 7, que deu 9, aí não sobrou nada, descemos o 5, não, descemos o 3, não, descemos o 5, e aí tem um detalhe. Quando a gente desceu o 5, a gente não conseguiu dividir esse 5, certo? Esse 5 não conseguimos dividir por 7. Não dá para dividir 5 para 7. Então, o que a gente faz? A gente deixa o 5 ali de resto e colocamos um 0 lá em cima, que não conseguimos dividir. Então, é simples. Então, ficou 190. O 0 ali é porque a gente desceu o 5... E esse 5 a gente não conseguiu dividir. Então, lá no resultado, a gente tem que colocar o 0 e deixa o 5 ali. Eu não vou fazer uma divisão longa. Não vou fazer uma divisão com todas as partes subsequentes, tá? Por favor, vamos nos ater ao simples. 190, restou 5. Fechado? Muito bem. Lá no 678 dividido por 6, 6 dividido por 6 deu 1, né? 6 menos 6, nada. 7 menos 6, 7 dividido por 6 deu 1, sobrou 1, desce o 8, 18, 18 dividido por 6 deu 3, 113, certo? E depois nós temos, no ano de 2050, José completará 42 anos. Qual foi o ano em que José nasceu? Eu observei que teve gente que teve dificuldade na hora de montar esse cálculo. Teve gente que botou 2000 e alguma coisa, 1500 e alguma coisa, colocou como se fosse 420. A gente tem que ter cuidado. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. A gente tem que colocar os numerais no lugar correto na hora de fazer a conta, que senão a gente vai dar erro, certo? Por isso que a gente estuda antes a questão do sistema, né, decimal, para a gente poder saber a posição de cada número. Então, a gente tem que seguir essa posição
na hora de fazer contas. Então, na verdade, José nasceu em 2050, menos 42, que deu 2008. Ana tem o objetivo de colocar toda semana R$5 no seu cofrinho durante todas as 52 semanas do ano. Então, primeira conta, 52 vezes 5, tá? 52 vezes 5 deu 260, mais R$100 que a avó lhe dará no de presente de Natal, 260 mais 100 que dá 360. Tadeu fez 120 bombons e deu a sexta parte para sua irmã. Quantos bombons ela ganhou? A conta fazer sexta parte é divisão, tá? 120 dividido por 6. Então, 120 dividido por 6 deu 20, tá? Tem que fazer a divisão e deu 20. Então, ela recebeu 20. Maria foi ao cinema e se sentou no último lugar vago da sala. Haviam 12 fileiras com 10 poltronas. Quantas poltronas estavam na sala? Significa que todas as cadeiras estavam ocupadas, porque ela sentou no último lugar vago, então não ficou lugar vago nenhum, certo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Ela sentou e todas as cadeiras estavam ocupadas. Contando com Maria. Maria tem que contar, ela chegou e sentou, então ela estava sentada nesta sala. Então, 12 vezes 10, 120. E por último, Carlos queria visitar o seu amigo Bruno, que morava numa cidade distante, e pediu que a sua mãe o levasse. Percorreram 60 quilômetros, fizeram uma pausa. Ao olhar o GPS, viram que tinham percorrido metade da distância, ou seja, eles tinham mais metade para seguir. Ou seja, 60 mais 60, 120, ou 60 vezes 2, 120. Tanto faz a forma como você vai fazer esse cálculo. Se for 60 mais 60, tá certo. Se for 60 vezes 2, também está correto. Não importa a forma que você chegou, mas que você chegou a esse resultado. Todas as duas formas estão corretas, ok? Até porque a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais, certo? Então, fechou. Tchau, tchau.